Provérbios capítulo 16, versículos 1, 2 e 3, que a palavra do Senhor nos fala nesta manhã. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ou consagra ao Senhor. Glória a Jesus. Confia do Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Outras traduções, irmãos, ela fala sobre consagre ao Senhor as tuas obras, tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer que quando nós consagramos ao Senhor tudo aquilo que nós fazemos, todos os pensamentos que nós temos serão estabelecidos. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, e ela nos ensina que se confiarmos em Deus e buscarmos a sua sabedoria, nossos planos serão terão mais chances de ser bem-sucedidos. E o significado de se consagrar significa dedicar ou entregar aquilo ao Senhor. No contexto que nós estamos lendo e nós estamos meditando nesta manhã, ele significa que nós precisamos entregar nossos planos a Deus. Isso significa que devemos confiar nele, glória a Jesus, para nos guiar e nos dar sabedoria para tomar as melhores decisões nas nossas vidas. Então nós precisamos consagrar a Deus tudo aquilo que nós fazemos. A Bíblia também nos mostra e nos ensina nesta manhã que a palavra bem-sucedido não significa dar certo ou alcançar o objetivo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse contexto bíblico, ele quer nos falar, o Senhor Jesus, nesta manhã, que significa que nossos planos serão realizados de acordo, glória a Deus, com a sua boa vontade. Então, para que nós venhamos ter os nossos planos venham a ser bem-sucedidos, nós precisamos, glória a Jesus, que nós precisamos entregar todos os planos, todos os projetos, tudo aquilo que nós arquitetou na nossa mente, no nosso coração, que nós viemos fazer, nós precisamos, glória a Deus, passar para o nosso Senhor Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor é bem clara, ela disse: confia do Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós precisamos entregar nossos planos, nossa vida, nossa família, tudo que nós pensamos ao Senhor. E quando nós consagramos ao Senhor Deus tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós almejamos, o Senhor, Ele vai suceder nas nossas vidas e vai fazer com que venha acontecer na nossa história. Mas precisamos consagrar, e consagrar é entregar a Deus tudo aquilo que nós temos, os nossos objetivos, nossos planos, nossos projetos, porque Deus, Ele precisa estar no meio deste projeto. Deus, Ele precisa estar, irmãos, no projeto, glória a Jesus, que nós colocamos na mão dEle. E se não tiver, o Senhor, Ele vai mostrar a vocês qual é o objetivo e o plano que Ele tem na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O significado espiritual que esta palavra quer nos trazer nesse versículo é que, se confiarmos em Deus, Ele nos dará a sabedoria para que nós venhamos precisar para viver em uma vida sábia e próspera. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos, glória a Deus, colocar nas mãos do Senhor, colocar e confiar em Deus, para que tudo venha a dar certo. Aleluia, glória a Deus. A sabedoria é um dos dons de
Deus, ela é uma capacidade de discernir o certo e o errado. Se nós, glória a Deus, tivermos a sabedoria, nós iremos ter planos, nós iremos ter os nossos projetos, aleluia, bem sucedido, porque nós estamos tendo, glória a Deus, aleluia, o discernimento de saber o que é certo e do que é errado. Glória a Jesus. E nós só podemos saber do que é certo e do que é errado quando nós temos, glória a Deus, a revelação do poder de Deus através da palavra de Deus. Então Salomão, ele estava falando porque ele estava nesse momento maduro e ele sabia que muitas das coisas que tinha acontecido na vida dele não poderia ter dado certo porque ele não tinha passado para a mão do Senhor. Mas a Bíblia fala que tudo que Salomão ele fazia, ele tinha oração, ele procurava a Deus para que Deus viesse discernir e falar para ele o que é que ele poderia fazer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entregarmos aquilo que nós queremos que aconteça nas nossas vidas ao Senhor. Só Ele que tem a resposta certa, só Ele que vai fazer com que, aleluia, glória a Deus, essas pessoas que estão nos assistindo precisam, glória a Deus, entregar a Deus aquilo que é bom, entregar a Deus aquilo que quer que venha acontecer sobre a vida de cada um de vocês. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia também, através dessa palavra, ela quer nos dizer que quando confiamos em Deus, Ele nos dá a sua sabedoria para nos guiar em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossas carreiras, nossos relacionamentos, nosso financeiro e nossa espiritualidade. Se nós colocarmos, consagrar tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, nós se perdemos porque nós não queremos viver a vontade de Deus. E quando nós vivemos a vontade de Deus, nós iremos ter os planos que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, os nossos sonhos, eles irão ser estabelecidos por Deus. E Deus vai fazer com que venha a acontecer aquilo que nós queremos. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele fala que todas as coisas da nossa vida, incluindo nossas carreiras. Eu não sei que carreira você quer ter. Não sei se você está querendo ser médico, se você quer ser psicólogo, se você quer ser professor, se você quer ser pastor, se você quer ser um pregador, se você quer ser um cantor, independente do que você queira que seja, o que você quer ser, você precisa passar para a mão de Deus todos os planos, todos os projetos, tudo aquilo que você almeja que venha acontecer sobre a tua vida. E a Bíblia fala que não só nas carreiras, mas sim nos nossos relacionamentos. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento social. Nós precisamos colocar todas essas coisas nas mãos do Senhor. Glória a Deus. E o principal, irmãos, o espiritual, nós precisamos colocar na mão de Deus, para que tudo isso venha acontecer sobre as nossas vidas. Aleluia. Ao confiarmos em Deus, podemos ter certeza de que Ele nos dará a sabedoria. Porque a sabedoria que o mundo tem não é essa que nós temos. Porque a sabedoria que nós temos, ela é divina. Ela vem de Deus. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele perguntou a Salomão o que ele queria. E tudo o que ele quisesse, o Senhor iria fazer. Mas ele pediu sabedoria.
que é um dom divino, é um dom de Deus, e só tem sabedoria aquele que lê a palavra, só tem a sabedoria aquele que ora, aquele que busca, aquele que cava, aquele que está em consagração com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar a estar no plano que Ele preparou para mim e para você. Todos nós temos planos. Para nós ir para uma viagem, nós se programamos. Para nós irmos para algum canto, para ir trabalhar, para ir querer, aleluia, glória a Deus, entrar numa faculdade, nós precisamos escolher qual é o curso, qual é a profissão que nós queremos ir. Glória a Jesus. E tudo isso nós descobrimos através da palavra de Deus, através da sabedoria que Deus nos dá. Então nós precisamos dar a sabedoria. Nós precisamos para alcançar o nosso potencial e cumprir nosso propósito. Porque todos nós temos um propósito nessa vida. Todos nós temos um propósito. E eu pergunto a você que está nos assistindo: qual é o propósito de Deus na tua vida? Qual é o objetivo que você tem feito para alcançar os propósitos que Deus tem na tua vida? Glória a Jesus. E nós iremos entender que para nós vivermos o plano de Deus, nós precisamos ter uma vida de propósito. Nós precisamos ter uma vida, aleluia, de oração, de busca. Glória a Deus. E nós precisamos, para que nós venhamos ter os nossos propósitos na vida, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos se consagrar tudo aquilo que nós fazemos. Este Provérbios 16:3 é um chamado para nós reconhecermos que Deus é o verdadeiro autor de nosso sucesso. E que quando buscamos a sua vontade, porque quem tem que prevalecer na minha vida e na tua vida é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Glória a Jesus. Aleluia. Nós precisamos reconhecer que Deus, Ele está nos chamando nesta manhã para reconhecermos que Deus é o verdadeiro autor do nosso sucesso. E que quando buscamos sua vontade em nossos planos, Ele nos guia. Aleluia. Ele nos guiará e nos abençoará com resultados além do que poderíamos alcançarmos por conta do próprio propósito que Deus tem. Então nós estamos entendendo hoje que nesta manhã o Senhor, Ele nos chama para que nós venhamos ter uma reflexão do que nós estamos fazendo. E se o que nós estamos fazendo tem ligação, alinhamento com a vontade de Deus. E qual é a importância de fazer os planos? Nós precisamos fazer os planos, porque é uma parte essencial da vida. Nós precisamos colocar na mão de Deus, porque as nossas decisões, elas nos levam a caminhos ou bons ou ruins. A Bíblia, ela relata que Jesus,
muito sobre a porta estreita. E ele falou também sobre a porta larga. E há esses dois caminhos. E nesses dois caminhos, irmãos, que estão assistindo nesta manhã, no programa Louvor e Palavra, esses caminhos eles nos levam a algum lugar. Um para o bom e o outro para o ruim. Mas quem vai fazer a escolha é você. E a Bíblia diz que a porta estreita, ela é apertada, mas ela nos leva, aleluia, à vida eterna. Mas a porta larga, ela é espaçosa. Muitos querem entrar por ela. Glória a Jesus. Mas ao entrar na porta larga, eles irão ter a perdição eterna. Eles irão ter a morte eterna. Porque a porta larga nos leva ao inferno. Muitos irmãos não acreditam mais que o céu ou o inferno existe, mas existe. O céu existe, o inferno existe, Deus existe, Satanás também existe. E muitas heresias têm se feito nesse tempo, que não acreditam mais, mas existe. E nós precisamos, temos a palavra de Deus, temos a sabedoria de Deus, para ver qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Glória a Jesus. Quando nós fazemos os planos, precisamos fazer eles para que nós venhamos ter uma parte essencial da vida. Sem metas e direção, podemos nos sentir perdidos e sem propósito. Nós precisamos se projetar. Nós precisamos estar nos planos de Deus. E se você não estiver nos planos de Deus, você se perde. Você quebra a cara. O que você faz não dá certo. Mas se quando Deus está na tua vida, e o que você planeja está alinhado com a vontade de Deus, aleluia, com certeza, irmãos, iremos ver as coisas acontecer. Nós iremos ver que Deus ele vai fazer algo extraordinário que nenhum outro pode fazer. Glória a Jesus. A Bíblia também nos fala, através dessa palavra, que no entanto é importante lembrar que nossos planos devem estar ou ser alinhados com os propósitos de Deus. Aleluia, para nós. Quando fazemos planos em busca de nossos próprios desejos, as ambições egoístas, corremos o risco de nos desviar do caminho de Deus. Tem para nós, para o que Deus tem para nós, nós se desviamos. Porque você não está perguntando a pessoa certa. Quando você pergunta a pessoa certa, que é o Todo-Poderoso, você vai ver que as coisas que você quer que aconteça, vai começar a acontecer. Vai começar a ser feito todos os planos que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Hoje, nesta manhã, eu falo sobre planos de Deus para a tua vida. E qual é o plano de Deus para nossas vidas? É que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. Na família, no ministério, no lado profissional, em todas as coisas iremos ser bem-sucedidos. Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. E se eu fosse dar um tema, eu iria dar: planos de Deus são maiores do que os seus. O plano de Deus são maiores do que os seus. Porque nós planejamos, nós almejamos alguma coisa, mas o que Deus tem para mim e para você é muito maior. Vai muito além dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Aleluia. Portanto, é crucial buscar a orientação de Deus. Deus, nesta manhã, Ele está orientando você, ouvinte da palavra de Deus, para que você venha ter orientações através desta palavra, através daquilo que Deus nos revela, que é através da palavra dEle. Glória a Deus. Então nós precisamos ter orientação de Deus, para que nós venhamos fazer os nossos planos e venha estar dispostos a ajustá-los de acordo com a sua vontade. Os planos não vão acontecer do jeito que você quer, muitas das vezes, porque o plano de Deus é muito maior. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida vai totalmente diferente daquilo que a sua família almeja, daquilo que você almeja, daquilo que a sociedade almeja. Porque o que Ele tem para você e para mim é muito maior. Vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos. Fazer planos também nos permite definir metas claras e nos ajudar a visualizar o que queremos alcançar. O que é que você quer alcançar nesta manhã? Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que nesse momento estão trancados, estão presos, estão acorrentados por depressão, por ansiedade, por síndrome de pânico, por todas essas coisas, por doenças na alma que é essas. Mas eu quero dizer a você, muitas das vezes isso acontece porque nós se frustramos por conta dos planos que não deram certos. Mas sabe por que não deu certo? Porque você não teve, glória a Deus, orientações de Deus. Foi porque você não consagrou a Deus aquilo que você queria que acontecesse. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ter objetivos específicos nos dá algo para trabalhar e nos motiva a agir. Há uma motivação. E quem é que nos motiva? É Deus, é a palavra, é o Espírito Santo. No entanto, é importante lembrar que nossos planos estão sujeitos à vontade de Deus. Tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Se não tiver a vontade de Deus, não tem como. Não tem como, irmãos. Nós queremos que os planos de Deus venham acontecer. Porque o plano de Deus acontece. O plano de Deus acontece. Mas para acontecer precisa estar alinhado. Precisa estar junto com a vontade de Deus. Por isso que eu disse anteriormente que muitos estão em ansiedade, em depressão, porque eles não teve alinhamento com Deus para descobrir a revelação que Deus tinha para eles, ou para vocês que estão me assistindo, porque ele não teve alinhamento, ele não buscou a Deus para vir saber qual era a boa, perfeita vontade de Deus.
embora possamos ter um plano detalhado em mente, devemos estar abertos. Para quê? Para ter ajustes e ter mudanças, reconhecendo que Deus muitas das vezes tem um caminho melhor para nós do que aquele que imaginamos. Então nós precisamos saber de Deus qual é o plano que Ele tem na minha vida. Eu acredito que nesta manhã tem pessoas que estão nos escutando, que estão nos assistindo, que tem dúvida daquilo que quer na vida. Mas eu digo uma coisa a você, meu amado e minha amada: se você buscar a Deus, se você estiver com Deus, se você vir para Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a Deus com toda a vontade, com todo o desejo, com certeza o Senhor vai te mostrar qual é o plano que Ele tem para a tua vida. E com certeza você vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Vai ter sucesso. Glória a Jesus. Nós precisamos buscar a orientação de Deus ao fazer planos. Ao fazer planos, a primeira coisa que devemos fazer é buscar a orientação de Deus. Isso envolve oração em um coração disposto a ouvir a sua voz. Porque muitas das vezes, irmão, nós não queremos escutar o que Deus tem para nos falar. Muitas das vezes a gente não quer escutar porque aquilo que Ele quer falar conosco não está no plano que você arquitetou, ou desenhou, ou escreveu. Mas sabe de uma coisa, meu querido e minha querida? Deus, Ele tem o melhor. Deus, Ele sabe o que é bom para você. Deus, Ele sabe e conhece os planos que Ele tem para a tua vida. E esses planos Ele vai ser bem sucedidos, porque está alinhado com Deus. Mas para ter a alinhação com Deus, nós precisamos buscar a Ele. E como nós iremos buscar a Deus? Através da oração. Nós precisamos ter diálogo com o nosso Deus. Nesta manhã você pode ter acordado e ter falado com Deus o plano que você tinha. Mas eu digo a você nesta manhã, o plano que Deus tem para a tua história vai além. Vai além de tudo do que você falou para Ele nesta manhã. Você está dizendo, eu tenho algo muito maior e muito melhor do que você imagina. Eu tenho algo muito melhor do que aquilo que você desenhou, daquilo que você planejou. Porque para nós entrarmos e nós estarmos, e nós vivemos o plano de Deus, nós precisamos o quê? Primeira coisa que a gente falou foi sobre orientação. Precisa estar alinhado com Deus. E precisa ter uma resposta de Deus. E é a voz de Deus, é a resposta de Deus que vai ser através da oração. Ele nos concede a sabedoria e o discernimento para tomar decisões sábias. Devemos pedir a Deus que nos mostre seus planos, seus propósitos para nós e que nos guie em cada passo do caminho. Porque para que nós vamos estar em um plano, nós precisamos ter uma caminhada. E não é fácil a caminhada. A caminhada não é fácil. Mas a Bíblia ela nos fala lá, em Lucas capítulo 1, versículo 37, que porque para Deus nada é impossível. Não existe nada impossível.
Você pode até dizer: o que Deus tem para mim é muito grande e eu não consigo chegar. Se Ele disse que você vai chegar, você vai chegar. Aleluia. Glória a Jesus. E nós temos exemplos eficazes dos planos de Deus na vida de muitos homens e mulheres que nós vemos na Bíblia. E nós devemos ter metas claras. Outra coisa que nós precisamos ter, nós precisamos fazer uma análise de situação. Qual é a situação que eu estou? O que é que eu tenho? E nós precisamos criar um plano de ação para que venhamos ter uma base das nossas metas e de nossas análises de situação. Podemos criar um plano de ação detalhado. Isso envolve definir etapas específicas. Tem empresas, irmãos. Eu trabalhei numa empresa que eles tinham meta. E existia uma meta para a gente chegar a 92% na produção. E eles tinham ações, eles tinham caderno de ações, eles tinham planejamento, eles tinham tudo isso para que tudo viesse a acontecer da forma correta. E a mesma coisa, irmãos, na nossa vida cristã. Nós precisamos ter metas e colocar essas metas em um plano de ação, escrever. E nós precisamos avaliar para nós tirarmos aquilo que não pode estar naquele plano de ação. Aí nós precisamos avaliar para ajustar o que é que pode e aquilo que não pode nos nossos planos. Porque os nossos planos têm que estar alinhados. Alinhados, eu vou falar de novo. Alinhados com a vontade de Deus. Nós vemos na Bíblia que para que nós venhamos superar os obstáculos na execução do plano, nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos perseverar. A perseverança é um fundamento ao enfrentar obstáculos. Devemos estar disposto a persistir mesmo quando as coisas ficam difíceis. Porque não é fácil chegar no plano, no propósito que Deus quer nas nossas vidas. E nós precisamos perseverar em oração, perseverar na palavra de Deus. Muitos homens e mulheres na Bíblia perseveraram e eles são exemplo para nós. Nós precisamos ter flexibilidade. Às vezes nossos planos precisam ser ajustados conforme enfrentamos desafios inesperados. Então nós precisamos ser flexível e aberto a mudanças, confiando que Deus pode transformar qualquer desafio em uma oportunidade. Todos nós temos um desafio, todos os dias. Nós encontramos na nossa caminhada desafios. E esse desafio, ele nos traz a oportunidade de nós vivermos os planos de Deus. Aleluia. Nós precisamos também, a terceira coisa, buscar sabedoria. Porque a sabedoria, ela vai nos levar para uma direção que Deus quer que nós venhamos estar. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Outra coisa, nós precisamos confiar no tempo de Deus para obter os resultados. Porque nada acontece do acaso. Tudo tem um propósito de Deus. E Deus está falando hoje que nós precisamos esperar o tempo dele.
para que nós venhamos obter os resultados. Para vários homens na Bíblia, eles precisaram da fé, para que viesse ter a execução do plano que Deus tinha sobre a vida deles. E eu vou dar uns exemplos bíblicos de pessoas que planejaram e foram bem-sucedidos. Noé, ele foi instruído por Deus para construir uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal do dilúvio iminente. Apesar do ceticismo e da zombaria dos outros, Noé manteve sua fé e seguiu as suas instruções. Instruções de quem? De Deus. E manteve sua fé, seguiu as instruções de Deus. À risca, sua obediência não só salvou a sua família, aleluia, e os animais, mas também estabeleceu o quê? Uma nova aliança de Deus com a humanidade. Noé, ele não só salvou a sua família e os animais, mas ele estabeleceu outra vez uma nova aliança de Deus com o homem, com Deus com a humanidade. Glória a Jesus. Outra pessoa que teve planejamento e foi bem sucedido foi José. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas ele manteve a sua fé em Deus. Ele confiou, ele acreditou que os planos de Deus são maiores do que ele e do que nós. Glória a Jesus. Eventualmente José se tornou governador do Egito, aleluia, e foi capaz de salvar a sua família da fome. Esse foi o propósito de Deus. O propósito de Deus muitas das vezes para nós é loucura, para o mundo é loucura, mas para nós não é loucura, porque nós acreditamos e nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem o maior para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele salvou a sua família no momento mais de escassez. Então por isso, por esse objetivo de Deus, foi para que José viesse ser governador do Egito. Mas ele precisou passar por desafios, precisou ser provado, precisou passar por tudo aquilo. E quem é eu e você, irmãos, para reclamar, questionar, murmurar daquilo que Deus ele está permitido nas nossas vidas? Aí você pode até estar dizendo aí, assistindo e dizendo: Felipe, mas você não sabe da minha vida. Eu não sei, mas existe um que sabe e conhece, aleluia, e vai fazer com que os planos de Deus venham acontecer na tua vida, aleluia. Outra pessoa que planejou, que foi bem sucedido, foi Neemias. Ele tinha um desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele buscou a orientação de Deus e fez um plano detalhado. Apesar dos desafios e oposições, Neemias perseverou e conseguiu completar a reconstrução dos muros em 52 dias. Aleluia. Foi luta ou não foi luta na vida de Neemias? Mas Neemias, ele tinha um objetivo a chegar. Ele tinha um propósito no seu coração. Ele era um homem de propósito. Era um homem que consagrava, que jejuava, que orava. E através desta oração, ele descobriu a revelação de Deus para a vida dele. E não só para a vida dele, mas para a vida do povo de Israel.
Aleluia, glória a Jesus. Quando nós falamos sobre planos de Deus, nós falamos sobre algo muito profundo, irmãos. Outra pessoa que teve um exemplo de planejar foi Paulo. Paulo, ele teve um plano de espalhar o evangelho para as nações. Ele enfrentou muitos obstáculos e perseguições, mas sua fé e determinação, aleluia, o levaram a estabelecer igrejas e liderar muitas pessoas a Cristo. Porque ele conseguiu tudo isso? Porque ele tinha planejamento. E os planejamentos que Paulo, Neemias, José e Noé teve, eles colocaram, eles consagraram, eles colocaram na mão de Deus. E vejam, irmãos, que foram bem-sucedidos. Aleluia. E o que é que eles fizeram? E o que nós precisamos no dia atual, na nossa vida cotidiana fazer? Nós precisamos orar. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estar disposto a ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos perseverar naquilo que Deus tem para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E já estou concluindo, irmãos. Em Provérbios 16:3, somos lembrados da importância de entregar os nossos planos a Deus e confiar nele para alcançar resultados significativos. Quando fazemos planos alinhados com a sua vontade e buscamos sua orientação, aleluia, em cada passo do caminho, ele nos capacita a alcançar resultados além do que poderíamos alcançar ou imaginar. Então nós precisamos orar a Deus, nós precisamos buscar a Ele, porque só através da oração, da palavra de Deus, que nós iremos ter a revelação daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Eu tenho um exemplo muito claro na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, com 4 meses que eu tinha aceitado Jesus, eu queria viajar para Minas Gerais para trabalhar. Esse era um plano que estava na minha mente. Mas eu não fui para Minas Gerais de qualquer jeito, porque a minha vida não era mais minha, mas era do Senhor Jesus. Então eu busquei Ele em oração. Eu busquei Ele através da palavra. E Deus usou aqui mesmo, na sede. Estava em uma oração. E Deus usou uma pessoa de fora, dizendo que o que Ele tinha para mim não era do outro lado, era para estar aqui. Aleluia. E aquilo que tinha lá do outro lado, o Senhor iria trazer para Rio Largo. Glória a Jesus. Irmãos, foi um ano só que passou. E o meu plano era ir para Minas Gerais para trabalhar na Balduco. E Deus, Ele trouxe a Balduco para Rio Largo. Glória a Deus. Então o plano de Deus, ele foi bem sucedido, porque eu esperei, eu perseverei, eu confiei na palavra de Deus. E também eu tive que dar algo a Deus. Eu busquei a Ele, eu consagrei a Ele. E quando a Balduco veio para Rio Largo, eu trabalhei 11 anos lá, irmãos. Então Deus, Ele viu o meu desejo. E Ele estabeleceu um tempo. E nesse tempo eu perseverei.
E nesse tempo eu perseverei. E o plano que Deus tinha para a minha vida foi bem sucedido. Porque eu estava alinhado com a vontade de Deus. Irmãos, você que assiste o programa Louvor e Palavra, eu queria perguntar a você, se você hoje quer uma decisão na tua vida, se você quer hoje viver os planos de Deus, você vai deixar, glória a Deus, de viver os seus planos e vai começar a entregar todos os seus planos nas mãos de Deus. Eu quero saber se existe uma pessoa para Jesus nesta manhã. Se você hoje está escutando, está assistindo esse programa, não é à toa, não foi em vão, não. Deus, Ele tem um objetivo na tua vida. E Ele está dizendo nesta manhã que Ele quer te salvar. Ele quer te mostrar os planos que Ele tem na tua vida. Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar, Ele quer libertar a tua vida. E Ele quer trazer você para perto, para que tudo que Ele tem na tua vida venha a ser revelado através da palavra de Deus. Então, se você quer aceitar Jesus, aí no chat você vai dizer: eu quero aceitar Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, escreva e aceite Jesus nesta manhã. Aceite Jesus como Salvador da tua vida. E com certeza, aquilo que Deus tem para a tua vida vai ser bem sucedido, porque você vai estar alinhado com a vontade de Deus. Mas para estar alinhado e para que Deus venha fazer com que os seus planos venham a ser bem sucedidos, você precisa se decidir. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa estar na vontade de Deus. Então venha para Jesus nesta manhã. Faça como eu um dia fiz. 12 anos atrás, eu me decidi para aceitar a Jesus. E Jesus, Ele teve os planos dele na minha vida e foi bem sucedido, porque eu estava na vontade de Deus.